Na primeira reportagem da nossa série especial sobre o relacionamento de gerações no local de trabalho, os repórteres do Jornal da Globo dedicam-se hoje a apresentar como pensa cada grupo de idade, dos mais jovens aos mais velhos. Durante muitas décadas se definiu a geração como sendo aquela que sucedeu aos seus pais. Portanto, se calculava até a geração como sendo um tempo de 25 anos. A questão é que nos últimos 50 anos nós tivemos uma aceleração do tempo, do modo de fazer as coisas, do jeito de produzir. A tecnologia ela é decisiva para criar marcas de tempo. O intervalo entre uma geração e outra ficou mais curto. Hoje já se pode falar em uma nova geração a cada 10 anos. Isso significa que mais pessoas diferentes estão convivendo. Em casa, na escola, no mercado de trabalho. Para conhecer as gerações que hoje são colegas de trabalho, nós agora vamos voltar na linha do tempo. Nos acontecimentos de cada época está a chave para entender a cabeça de cada geração. Chegamos à metade dos anos 40. Terminou a Segunda Guerra Mundial. E nasceu uma geração. Nos Estados Unidos, com a volta dos soldados para casa, muitas mulheres engravidaram. Houve um boom de bebês. Por isso, a geração que aí começou é chamada de Baby Boomers. Foi uma geração que disse, não quero mais a guerra, eu quero a paz, eu quero o amor. No Brasil, o termo também é usado para quem nasceu naquela época. Os Baby Boomers eram jovens quando começou a ditadura. Essa é a geração que lutou contra os militares. A geração da Jovem Guarda, da Bossa Nova, do tropicalismo, do rock and roll, dos festivais aqui e lá fora. A ideia de uma geração Baby Boomer foi construir uma carreira que fosse sólida, na qual a gente tivesse fidelização a um trabalho, uma carreira que nos realizasse, né? E não necessariamente nos oferecesse apenas um aporte material. Eu sou um clássico Baby Boomer, com 64 anos. A geração minha era muito preocupada com o dever, com a segurança, em permanecer muito tempo numa empresa. Essas pessoas são provavelmente as que estão em posições de presidência, de chefia, de diretoria. Os seus pais os ensinaram a chamar de senhor e senhora, a pedir a bênção, a ter com os mais velhos uma figura de autoridade. Regime militar no Brasil, segunda metade dos anos 60, década de 70. Foi nesse período que eu nasci. O Brasil vivia censurado pela ditadura, mas um pouco depois, na década de 80, éramos jovens e assistimos às diretas já. Somos a geração X. Quem é da geração X conheceu a AIDS e ficou com medo dela, que levou Cazuza. Pintou a cara para derrubar o presidente. Viu a tecnologia entrar de vez em casa. Pagou com cruzeiro, cruzado novo. Ele teve um componente de deixa eu trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para ter mais reservas necessariamente no momento em que uma crise acontece. Ele é apegado a títulos, ele é apegado a cargos. Ele gosta de deixar claro a posição que está, porque para ele é um mérito de muito esforço que ele teve. Aqui na empresa mesmo eu sou da geração X, é uma geração que tem um pouco mais de resistência à tecnologia, não tem esse afã de buscar, por exemplo, a inovação e estar sempre conectado à inovação, né? E tem algumas resistências até na própria forma de trabalhar. A geração seguinte cresceu num país que já era uma democracia e uma economia aberta. E nos anos 90, o Brasil foi melhorando e sendo respeitado depois do Plano Real. E a internet abriu as portas do mundo para a geração Y. Você me deixa doidão. Oh, yeah.
quer ser um profissional mais voltado para ele, para o prazer. Ele não quer um trabalho sisudo, um trabalho fechado, ele não quer um chefe que diga para ele somente o que ele deve fazer, ele quer participar. Ele quer uma evolução mais imediata, ele é impulsivo e ele é impaciente, então ele quer subir na carreira, mesmo que seja de pequenos passos, ele quer subir frequentemente, constantemente e rapidamente. Exatamente como Rose. Em 2 anos e meio de empresa, 2 promoções. E pensa que ela está satisfeita? E pronta para os próximos desafios. Já quer desafio novo? Sempre. Mas faz só 1 ano que você está nessa posição. Não, mas já é tempo suficiente. Já conheço bastante, já estou bem acostumada. Está na hora de outra vez. Roberta, 28 anos, é outra legítima mulher da geração Y. Inquieta até quando está num bom emprego. Eu tenho a mania de olhar para fora, assim, de olhar para o mercado e de saber o que as outras pessoas estão fazendo. Vai vendo, sou Ronaldo. É por isso que ela é fã de Ronaldo, o fenômeno. Com 17 anos, o jogador foi para a Europa. O cara que larga tudo e vai atrás do sonho e que, enfim, foi para uma série de países, mas que teve um começo muito humilde, assim. Nem o pai dela, que é corintiano, admira tanto o Ronaldo. Na verdade, seu Eliseu é fã mesmo de um palmeirense. E São Marcos está de volta. Marcos já defendeu o Palmeiras em mais de 500 jogos. Mais ou menos como seu Eliseu, um baby boomer que teve só 3 empregos a vida inteira. No último, ficou 20 anos. Estabilidade é a coisa mais importante que tem. Eu vesti uma camisa. Então, quando você veste uma camisa, você vai lutar por ela. O meu sistema era esse. Já a filha está no 3º emprego em 2 anos. O senhor se sentiria mal indo para a concorrência? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Au! Foi. Eu fui para a concorrência 3 vezes. Eu sempre vou para a concorrência. Agora eu tô me sentindo mal. Se as diferenças são tão evidentes dentro de casa, imagine então nas empresas, onde estão em jogo carreiras, estratégias, dinheiro. Quando as 3 gerações se encontram no mercado de trabalho, dá um nó danado. Porque um não sabe que o outro tem um modelo mental diferente, tem uma cabeça diferente, porque teve uma história e uma educação diferente. É o que você vê na reportagem de amanhã. O pessoal ficou de para formalizar o horário, a agenda.